a leitura da palavra. Todos encontraram? Efésios 3, versículo 14, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Senhor Jesus, nós oramos uma vez mais, Senhor, gratos a Ti por Tua presença em nosso meio, pela alegria que podemos ter no Teu Espírito para adorar ao Senhor, para celebrar a Ti com ações de graças, e nesse momento, Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Espírito Santo, abre a nossa audição espiritual nesse momento em nome de Jesus. Guarda os nossos corações debaixo da Tua presença, para que nada nos impeça de sermos edificados nessa noite, para que nada nos impeça de desfrutarmos da mesa que está posta diante de nós, Senhor. Que saiamos daqui todos nós, edificados por Tua palavra, conduzidos por Tua palavra, redirecionados por Tua palavra, consolados por Tua palavra, exortados por Tua palavra, ensinados por Tua palavra e sustentados na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Os que concordam dizem amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Talvez seja um dos meus livros preferidos da Bíblia, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta aproximadamente no ano 60 ou 62 depois de Cristo. Temos aqui um Paulo já velho, temos aqui um Paulo já veterano, carregado de cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, causadas pelo ministério que ele desempenhou. Um Paulo que passou por apedrejamento, um Paulo que passou por naufrágios, um Paulo que passou por açoites, um Paulo que, enquanto escreve essa carta, está preso em Roma pelo testemunho do Evangelho. Paulo preso, escreve as cartas da prisão, Efésios, Filemão, assim por diante. E nesta carta que lemos, ele escreve, portanto, para a igreja que se reúne em Éfeso. Éfeso, meus irmãos, era uma cidade cosmopolita. Éfeso era uma cidade rica, idólatra. Abrigava, Lucas, em Éfeso, uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis, ou Artemis. Uma cidade idólatra, pautada no ter. Uma cidade, meus irmãos, cheia de bruxaria e ocultismo. Uma cidade que, mesmo com tudo isso, o Evangelho do Senhor prosperou fortemente. Porque não existe nada que fique em pé mediante a palavra viva do Senhor. Parece com São Miguel do Oeste, talvez, meus irmãos? Uma cidade rica, que pessoas vêm de fora morar aqui, porque aqui tem dinheiro. Uma cidade idólatra. Será? Olha o nome da cidade. Uma cidade cheia de mistura de religiões.
mas uma cidade onde Deus escolhe plantar a sua igreja. E a palavra diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo chega em Éfeso e encontra ali 12 discípulos que não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Então Paulo, impondo as mãos sobre ele, ministra sobre eles, e eles são cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo permanece por 3 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que toda a província da Ásia vinha a Éfeso para ouvir a palavra do Evangelho. A palavra vai dizer que as pessoas vinham, Duda, em praça pública com seus livros de ocultismo e queimavam em praça pública, mediante a manifestação do poder da palavra de Deus. A partir de Éfeso, plantaram-se igrejas em toda a Ásia Menor. As 7 igrejas do Apocalipse partiram de Éfeso. E eu creio que partirão igrejas de São Miguel do Oeste. Eu creio que veremos pessoas saindo do ocultismo para servir o Senhor Jesus em São Miguel do Oeste. Eu creio que veremos vidas transformadas pelo poder da palavra em São Miguel do Oeste. Essa cidade foi pastoreada por Timóteo. Depois, pastoreada pelo apóstolo João. É nesse contexto de prisão que Paulo está nos seus últimos dias de vida. E ele escreve uma oração. Na verdade, no capítulo 3, ele escreve 2 orações. Uma do versículo 1 ao 13 e outra do versículo 14 ao 21, o texto que nós lemos agora. E eu estou convencido, irmãos, que nós temos muito a aprender nesta oração que o apóstolo Paulo, preso, veterano, cansado, fez. Por isso o nome dessa mensagem hoje é um modelo de oração. Amém? Queridos, a oração é a ferramenta mais poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Quando nós oramos, nós conectamos a nossa impotência humana à onipotência divina. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa fraqueza humana diante da destra poderosa de Deus. Quando nós oramos, nós conectamos a nossa limitação com um Deus que conhece todas as coisas. Quando nós oramos, nós colocamos nossas misérias diante das misericórdias do Senhor. Nós temos que orar. E mais que orar, nós temos que comprar um microfone novo. Nós temos que aprender como orar. Por isso, eu quero meditar com os irmãos hoje, nesta oração do apóstolo Paulo. Amém? Quantos querem ver a palavra? Quantos estão felizes? Quantos estão cansados? Quantos estão com sono? Ajuda nós, Jesus. Antes de entrarmos de fato na oração do apóstolo, o apóstolo Paulo faz um prelúdio antes de começar a orar. Observe comigo, Jean, projeta lá por favor, o versículo 14. Antes de orar, Paulo no seu prelúdio manifesta a razão da sua oração. Perceba, por essa razão. Paulo não ora sem razão alguma. Paulo não ora por mero costume. Paulo não ora por mera religiosidade. Paulo ora por uma razão. E que razão é essa que leva Paulo a orar? Tudo aquilo que está antes do que lemos. Tudo aquilo que está no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios. E deixa eu lembrar você aqui o que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios. No capítulo 1, do versículo 3 ao 14, a palavra fala que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Posso ouvir um aleluia mais forte? A palavra diz não que nós seremos, mas que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. No capítulo 1, a palavra diz que por meio do sangue de Cristo, eu e você recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, que nos afastavam de Deus, mas agora estamos unidos a Deus.
A palavra diz ainda no capítulo 1 que eu e você que entregamos nossa vida a Cristo Jesus, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia das coisas do porvir. Glória a Deus! Eu sei, irmãos, né? Às vezes quando a gente fala assim, a palavra diz que você vai ganhar 30 mil reais em barras de ouro. Aleluia! Eu sei que às vezes nós temos mais alegria em ouvir que recebemos todas as bênçãos materiais do que em ouvir que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Mas o Senhor tem mudado o nosso coração a não fixar os olhos naquilo que se pode ver, mas naquilo que é eterno, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar, onde há uma herança preparada para nós. E o Espírito que habita em mim e em ti é a garantia que receberemos essa herança no dia do Senhor. O capítulo 2, do versículo 1 ao 10, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do grande amor com o que nos amou, para fazer visível nos séculos vindouros a suprema graça, nos salvou por meio da graça. Sois salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Capítulo 2, do 1 ao 10, ainda fala que fomos salvos para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Está comigo? Diga estou. Capítulo 2, do versículo 11 ao 22, fala que em Cristo, eu e você que estávamos longe de Deus, agora fomos aproximados como filhos de Deus. A palavra diz que Deus em Cristo fez de judeus e gentios um novo povo em sua presença. A palavra diz que agora, meus irmãos, nós não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, mas agora somos membros da família de Deus. Agora você pode chamar Deus de Pai, mediante o sangue do Senhor Jesus. Por esta razão, que razão? Ah, meu irmão, tudo isso que acabei de falar para você. Se isso não for razão suficiente para que eu e você dobremos nossos joelhos diante do Senhor, nada será. Você entendeu o que eu quis dizer? Se sermos adotados, escolhidos antes do mundo existir, reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus, regenerados, perdoados, se isso não for o suficiente, meus irmãos, nada será. Amém? Está entendendo a palavra? Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Queridos, normalmente, os judeus, como Paulo, tinham a prática de orar em pé, como quem está diante de um rei, ok? A normalidade da prática da oração judaica, na sinagoga, no templo, era orar em pé. Mas Paulo faz questão de dizer, ajoelho-me, prostro-me, me derramo diante do Pai. O que tu quer dizer com isso, pastor? Paulo está dizendo, meus irmãos, que diante de toda essa eterna, poderosa, gloriosa, amorosa, graciosa, soberana, eterna obra de Deus, não há outra postura senão se prostrar. Quando nós compreendemos, meus queridos, tudo que Deus fez por nós, quando nós compreendemos o que carrega de significado aquele objeto que está ali atrás, quando entendemos o porquê a cruz é o símbolo maior da fé que professamos, a única postura que podemos ter diante do Senhor é nos prostrar, é nos render aos seus pés. Antes do culto iniciar, eu orava, Deus, nos dê uma compreensão mais profunda da tua obra redentora.
Porque se chegarmos a essas portas conscientes de que nós deveríamos morrer pelos pecados, de que nós estávamos destinados à perdição eterna, mas que Ele se entregou por nós, eu não precisarei pedir para você levantar as mãos e adorar, você fará isso. Eu não precisarei pedir, dobre os joelhos e fale com Deus, você fará isso como resposta à obra de Deus por sua vida. Diante de tudo aquilo que Deus fez, há uma única postura: em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. É isso que Paulo fala, meus irmãos. Amém? Nós precisamos dessa compreensão da obra do Senhor. Isso nos colocará de joelhos diante dele. Isso nos fará viver o dia conscientes daquilo que ele fez por nós. Que ao acordar pela manhã, sejamos tomados da consciência da obra redentora de Cristo Jesus por nós. Amém? Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, segue, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo está destacando aqui, meus irmãos, a adoção que está presente na obra de Cristo Jesus, amém? Ele tinha explicado antes que Deus em Cristo quebra um muro de inimizade que havia entre judeus e gentios. E agora dos dois ele faz um só homem, amém, queridos? Já não há mais distinção entre judeu ou brasileiro, entre judeu ou americano, já não há mais distinção entre homem e mulher, rico ou pobre, branco ou preto, ou amarelo ou pardo, gordo ou magro, alto ou baixo, adulto ou criança ou velho, porque diante de Cristo todos somos um. E se não bastasse nós que estamos aqui sermos uma família só, ele fala que toda a família nos céus e na terra. Porque quando nos rendemos a Cristo Jesus, nós somos unidos, Gabi, à igreja do Cristo Jesus. E existe a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é formada pelos irmãos que já lutaram, batalharam, venceram e estão com o Senhor no céu. Toda a família nos céus, igreja triunfante, e na terra, a igreja que está no aqui e no agora, lutando, batalhando, perseverando, vencendo, de glória em glória, somos nós. Paulo fala que agora nós fazemos parte de uma família onde não há rejeição. Talvez tu tenha uma história de abandono, uma história de rejeição, mas na família de Cristo Jesus, onde o Pai é Deus, não há rejeição nenhuma. Porque uma gravidez natural pode ser acidental, entre aspas, mas uma adoção nunca é acidental. A adoção é sempre planejada, a adoção é sempre organizada, a adoção é sempre intencional. E Deus escolheu você antes do mundo ser formado e te chamou de filho. Você tem noção disso, meu irmão? Antes que o tempo existisse, antes que a primeira molécula fosse criada, Deus nos enxergou nele e nos escolheu para si. Toda a família, nos céus e na terra. Fazemos toda parte de uma mesma família. E o que nos faz membros da mesma família é uma única coisa: sermos filhos do mesmo Pai. Portanto, o que nos une aqui, meus irmãos, não é nada senão o fato de todos nós termos sido adotados pelo Pai, com todas as nossas distinções e diferenças, que tornam a igreja ainda mais bela. Somos um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Segue. Oro, portanto, ele apresenta a razão. E agora ele fala: oro
para que, segundo as riquezas da sua glória. Fala comigo, segundo as riquezas da sua glória. Meus irmãos, isso aqui começa a ficar um absurdo. Sério, eu vou tentar pregar para ti, mas eu sugiro que você medite em casa mais uma vez, porque é um absurdo o que Paulo diz. Maravilhosamente absurdo. Paulo não simplesmente ora, mas ele acrescenta um elemento a mais na oração que está prestes a fazer, Yassana. Paulo não simplesmente faz uma petição para Deus, ele não simplesmente faz uma oração em nome de Cristo Jesus, ele faz tudo isso, incluindo com o que Deus deve agir. Paulo pede que Deus haja, Paulo pede que Deus responda a esta oração, Eduarda, com as gloriosas riquezas da sua glória. Irmãos, Deus tem atributos, ok? Em teologia chamamos de atributos comunicáveis, santidade, amor, que Ele comunica conosco, e atributos incomunicáveis, que somente Ele tem, onipresença, onisciência, onipotência, eternidade. Amém? Mas a glória de Deus, queridos, não é um atributo de Deus. A glória de Deus é a manifestação de todos os atributos de Deus em uma coisa só. Você está me entendendo? Por isso, Paulo não ora para que Deus haja por meio do seu amor. Paulo não pede para que Deus responda a oração pela sua misericórdia. Paulo não pede para que Deus haja por meio da sua força. Ele ora para que Deus responda essa oração com tudo o que Ele é. Eu me empolgo, eu falei ontem lá na casa da minha irmã e do meu cunhado, com meu pai e a mãe. Pai, eu queria pregar mais calmo. Eu acho tão legal aqueles pastores, até coloca o microfoninho aqui, coloca o terninho, bonitinho, e fala com uma, sabe, mantém o tom de voz. Eu não consigo, eu me empolgo, meus irmãos. Talvez, né, daqui uns 20 anos eu aprenda, eu me torne um velhinho, né, e aí eu aprenda. Mas você me aguenta até lá, meu irmão? Você me aguenta assim até lá? Queridos, olha que absurdo, Paulo, se ele pedisse somente pelo amor, pela misericórdia de Deus, estava bom. Mas ele pede: Deus, responda essa oração que eu faço pela igreja, segundo as riquezas da sua glória. Ah, meus irmãos, é assim que Deus quer responder as tuas orações. É assim que Deus quer atender nossas petições diante dEle. Se orarmos com essa consciência, queridos, vamos orar com muito mais fé. Quantos creem? Entendemos o preâmbulo, o prólogo da oração. E agora entramos de fato no conteúdo da oração. Meus irmãos, como eu mencionei anteriormente na introdução dessa palavra, Paulo, ao escrever o que lemos, estava preso. E o que alguém preso, sobretudo preso injustamente, mais quer? Pergunta retórica, né, meus irmãos? Liberdade. Então Paulo, preso, poderia orar: Deus, eu rogo para que com todo o seu poder e glória me conceda a liberdade que eu tanto quero. Mas Paulo não pede isso. Paulo era um homem doente, sabia disso? Não, porque eu sou crente, eu não posso ficar doente. Quem disse isso? A teologia da confissão positiva, uma heresia. Você vai ficar doente, meu irmão? E eu vou lá no hospital te visitar, se for preciso. E você vai também me visitar, né? Amém? Isso vai acontecer comigo. Mas vamos orar para Deus guardar a nossa saúde aí. Paulo era um homem enfermo. Muitos discutem qual era a enfermidade que Paulo tinha, mas eu sou do time que crê que era uma doença nos olhos. Tanto que ele escreve para os Gálatas: eu sei que, se possível, vocês me dariam os próprios olhos. E Paulo roga por 3 vezes para que Deus curasse ele, e Deus disse:
A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo, um homem enfermo, poderia orar: Senhor, me cura, me cura, me cura. Podia ou não podia? Paulo ressuscitou morto, meu irmão. Mas ele não pede isso. Quando Paulo escreve desta mesma prisão outra carta, agora destinada a Filemon, ele menciona que ele está abandonado. Ele fala assim: todos me abandonaram. Já se sentiu assim? Já se sentiu sozinho, abandonado? Abandonada? E Paulo poderia orar: Deus, eu peço que envie alguém aqui para me consolar e me fazer companhia. Mas Paulo também não ora isso. O fato, meus irmãos, é que Paulo enfrentava uma série de circunstâncias contrárias, como eu e você por vezes enfrentamos. Como talvez você está enfrentando hoje, nesse exato momento em que houve essa pregação desse pastor magrinho, com esse bigode que você mal consegue enxergar daí onde você está. Paulo passa por circunstâncias contrárias, mas ele não pede nada circunstancial. Ele não ora por mudanças circunstanciais, porque a preocupação de Paulo não está naquilo que é material, mas naquilo que é espiritual. Não está, em primeiro momento, naquilo que se pode ver, mas naquilo que não se pode ver. Não está naquilo que é transitório, mas está naquilo que é eterno. Amém, meus irmãos? Todos estão entendendo? Ele não ora por algo circunstancial. Porque, irmãos, às vezes Deus de fato quer nos tirar da circunstância. Mas às vezes Deus quer nos colocar na circunstância. Para nos moldar a partir dela. Para nos fazer homens e mulheres melhores a partir dela. Para nos fazer cristãos melhores a partir dela. Se eu não me engano, era Spurgeon que dizia que existem 3 formas de alguém conhecer a Deus: pelo Espírito, pela oração, pela palavra e pela dor. Quantos querem conhecer a Deus aí? Aleluia. Vai passar. Vou cantar essa música aí. Eu sei que a sua luta breve vai passar. Tá doendo mais, não vai querer. Também conheço esse louvor, meus irmãos. Mas isso a gente ouve em casa. Aqui a gente adora o Senhor Jesus, porque mesmo que a circunstância não passe, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao invés de pedir coisas circunstanciais, a primeira coisa que Paulo pede é poder interior. Segue, Jean, por favor, o texto. É esse mesmo aqui, desculpa, pode voltar. Oro para que Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. A primeira coisa que Paulo suplica a Deus é por poder interior. Paulo não pede alívio das circunstâncias exteriores, ele pede fortalecimento para enfrentar as circunstâncias exteriores. Amém, meus irmãos? Que tal mudarmos nossa oração? Deus, me fortalece em ti. Deus, me fortalece por meio do teu Espírito para vencer as circunstâncias, sejam boas ou ruins. Paulo pede um empoderamento, amém? E se ele pede, é evidente que nós não temos esse poder em nós mesmos. Às vezes as lutas vêm sobre nós, meus irmãos, para nos mostrar que nós não somos tudo o que pensamos ser. Para nos mostrar que não somos tão capazes como pensamos que somos, que não somos tão bons quanto imaginávamos, que não somos tão donos da verdade e da razão como pensamos ser. O fato é que existem circunstâncias em nossa vida que as nossas ferramentas vão se mostrar ínfimas, obsoletas, incapazes. Quantos entendem? E precisamos de um poder que vem do alto. Amém?
Aquela frase, né? Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Nós precisamos de fortalecimento que vem do céu. E queridos, poder do alto é sinônimo de Espírito Santo de Deus. Às vezes nós oramos bastante, na verdade, por mais recursos. Nós oramos pedindo alívio, pedindo capacidade emocional, pedindo que Deus envie alguém que ore por nós. Mas Paulo nos ensina que o poder para vencer as circunstâncias só vem por meio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deste poder. Ok? Estou tentando falar mais calma aqui. Você não vai dormir, né? Não vai dormir? Não vai se distrair? Não? Ok. Irmãos, não é opcional. Nós carecemos desse poder. O livro de Atos, Harry Potter. O livro de Atos, ele serve como uma espécie de modelo para a igreja. Porque ali a igreja nasce e ali mostra como a igreja vive. Ok, meus irmãos? E em Atos tem 59 aparições e menções do poder do Espírito. 59 menções em 28 capítulos do Espírito Santo de Deus. A igreja nasce pelo poder do Espírito em Atos 2. A igreja anda no poder do Espírito em todo o livro de Atos. Nós precisamos do poder para vencer o velho homem. Nós precisamos desse poder para vencer o mundo, para vencer o maligno, para vencer o curso do mundo que nos arrasta. Nós precisamos desse poder para vencer nossos desejos humanos caídos. Nós precisamos desse poder para sermos edificados como igreja. Nós precisamos desse poder para pregar o evangelho, para discipular as pessoas, porque pregação sem poder do Espírito é palestra. E palestra não transforma ninguém no Espírito. Louvor sem poder do Espírito é show. Igreja sem poder do Espírito é clube social. Nós precisamos do poder do Espírito. Amém? É a primeira petição que Paulo faz e sugiro que seja a primeira que façamos também em nossas orações. Queridos, não basta ter o Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Tem diferença. Todo crente em Cristo Jesus torna-se habitação do Espírito. Ok? Por exemplo, meus irmãos, em João 20, 22, Jesus sopra sobre os seus apóstolos e diz: recebam o Espírito. Ok? Mas é somente depois que Jesus já foi assunto ao céu, que eles são cheios do Espírito. Você entendeu o que eu quis dizer? E o poder vem quando somos cheios do Espírito Santo. Olha para mim, meu irmão, por favor. Nós não podemos nos contentar em ser crente pro gasto. Ok? Não podemos nos contentar e ser do grupo das 5 virgens imprudentes de Mateus 25. Que esse pouquinho de azeite aqui é suficiente na minha lamparina. Tá bom. Para que levar mais azeite, né? Para que orar? Para que ir no culto todo domingo se eu posso ir uma vez por mês? Por quê? O que dizer ainda? Para que no culto ensino? Se eu posso escutar o meu pastor preferido na internet? Para que orar? Tá louco? Para que orar? Se toda quarta-feira o pastor vem aqui orar de meio-dia, para que eu vou orar? Ora por mim aí, pastor. Para que ler a Bíblia? Meus irmãos, não sejamos crente para o gasto. Busquemos nos encher do Espírito Santo, amém? O mesmo Paulo, no mesmo livro em Efésios, capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com o vinho onde há contenda, mas deixem-se encher do Espírito. Transbordar, meu irmão. Para começar, de tanto transbordar, alcançar quem está à tua volta também.
Hein, Gabi? Nós falamos sobre isso, né? Tá cheio do Espírito Santo que vai transbordar na cadeira de quem está cortando o cabelo lá, e a pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo cortando o cabelo. É isso, meus irmãos, que Deus tem para nós. Sermos cheios do poder, amém? Olha só que interessante. Por meio do seu Espírito, isso para quê? Então Paulo nos dá a razão pela qual, a razão principal, pela qual ele quer que sejamos cheios do Espírito, ok? E qual é a razão principal? Para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Olha que interessante, meus irmãos. O caminho para que Cristo habite em nós é sermos cheios do poder do Espírito Santo. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra katoiken, quando ele fala habite no coração de vocês. É o termo katoiken, que significa uma residência fixa. Existem outras palavras que significam uma passagem, como se fosse por uma hospedagem, por um hotel. Amém, meus irmãos? Essa palavra katoiken vem de katoikel, que significa o seguinte: tomar conta de toda a casa. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que Cristo tome conta de toda a nossa casa. Será que podemos aplicar katoikel para a nossa vida? Faz uma análise aí no teu interior, meu irmão. Será que Cristo tem as chaves de todos os cômodos do teu coração? Ou ainda existem alguns cômodos que eu guardo? A minha parte amorosa, de relacionamento, deixa que eu cuido, porque eu entendo disso. A minha parte profissional, deixa que eu cuido, porque os meus planos são melhores que os planos de Deus. A minha vida financeira, eu que administro, não é Deus. Paulo nos chama para uma entrega total. Para que Cristo tome conta de todos os cômodos do nosso coração. Todas as áreas da nossa vida. Amém, meus queridos? Amém? Você quer ouvir a palavra ainda? Estou sentindo vocês um pouco cansados da palavra já. Mas eu vou tentar apressar aqui um pouquinho, tá bom? Amém, meus irmãos? Quem aqui costuma dormir antes das 10? Tem alguém? No domingo? Você costuma dormir no domingo antes das 10? Domingo não, né? Então tá bom. Então tá bom. Os gols do Fantástico, pastor. Vê depois no YouTube, fica salvo lá. Você pode ver. Amém? A primeira pauta de oração de Paulo é: sejam cheios do poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração para nós como igreja, meus irmãos. Uma igreja arraigada na palavra e aquecida pelo Espírito Santo de Deus. A segunda petição que ele faz é aprofundamento fraternal. E como nós precisamos disso. Segue o texto. Tá aí mesmo. Desculpa. De modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Amém, meus irmãos? Paulo passa do fortalecimento interior para o fortalecimento exterior. À medida que nós individualmente somos cheios do Espírito, nós somos coletivamente aprofundados em amor. A nossa unidade da fé como família de Deus se torna mais próxima, se torna mais forte, amém? E aí não existe mais diz-que fofoca entre nós. Não existe mais, meu pastor, você viu a Duda? A Eduarda, não sei não, hein? Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Amém? Ai, pastor, eu acho que eu vi, que alguém me falou que enxergou. Nós precisamos estar arraigados no amor. Nós precisamos nos unir, meus queridos. Nós precisamos chamar-nos uns aos outros de irmão e de irmã com sentido. E deixa eu falar para vocês, eu louvo a Deus porque temos começado a viver isso em nosso meio. É maravilhoso, meus irmãos. Eu amo me encontrar com vocês. É sério mesmo. Amém? Deus quer, portanto, meus queridos, nos capacitar para amar. Presta atenção. Paulo fala assim:
sejam cheios do poder do Espírito, para que se aprofundem em amor. Portanto, uma das maiores expressões de um homem e de uma mulher cheia do poder do Espírito não é girar no manto sem cair. Uma das maiores expressões de um homem espiritual e cheio de Deus não é falar em mistérios profundos, é amar as pessoas. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não suporto a comunhão dos santos. Você se enganou do que você está cheio. Talvez seja cheio de si mesmo, e não do poder do Espírito. Amém? É amar a esposa, é amar os filhos, é amar o marido, é amar os irmãos, é amar os vizinhos, é amar os colegas de trabalho, é amar os colegas de escola, é amar as pessoas. O mundo está cheio de gente azeda, misericórdia, credo. Tem aqueles memes, nenhum irmão me cumprimenta, a cara que o irmão chega na igreja. Amém, meus irmãos? Nós temos que amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Amém? É verdade. Quando o amanhã chegar, vai ser hoje. O amanhã é uma eterna promessa, meus irmãos. Ame hoje. Sirva hoje. Abrace hoje. Expresse hoje. Esteja em comunhão hoje. Este amor é o elo perfeito, diz Colossenses, que nos mantém unidos como corpo de Cristo. Não são nossos gostos em comum que nos unem, meus irmãos. Talvez você não goste de folk, mas o pastor tocou folk hoje no culto. Talvez você não goste que o pastor use Vans, porque é Vans repetições, sempre o mesmo tênis, todo culto. Talvez você não goste que o pastor use bigode, talvez você não goste, mas meus irmãos, o que nos une não são nossos gostos em comum, é o elo perfeito do amor. O que nos une não é a nossa faixa etária em comum. Eu vou naquela igreja porque lá tem mais jovens da minha idade. Aí é uma igreja só de jovem, uma igreja só de velho, uma igreja só de rico, uma igreja só de pobre. Meus irmãos, a beleza do corpo de Cristo é a variedade das pessoas que nela habitam. O que nos une não são nossos interesses pessoais, o que mantém a igreja unida é o amor que recebemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Para que, arraigados e alicerçados. Nós temos aqui o irmão Paulo, a mãe Paulo e o irmão Reginaldo, né? E dentro, acho que tem mais algum irmão aqui, não sei. Tem os irmãos aqui também que moram lá na linha Dois Irmãos, né? É isso? É Dois Irmãos a linha lá, né? Paulo aqui, meus queridos, usa uma metáfora do campo e de Amílio, uma metáfora da engenharia, da arquitetura. Ele fala arraigados, como raízes de uma árvore, né? E fala também alicerçados, como os fundamentos de um edifício. Ambas as metáforas falam sobre uma firmeza, amém? Provenientes de profundidade. Portanto, queridos, a igreja de Cristo Jesus é plantada sobre o solo do amor de Deus. E só pode ser edificada no amor uns pelos outros. Amém? Nosso desejo aqui é ser uma família da fé de fato. Para que pessoas venham aqui e se sintam acolhidas, abraçadas, se sintam parte. Ok? Nós não queremos fazer um inchaço de pessoas aqui, meus irmãos. Não. Nós queremos uma igreja saudável, bíblica e que ama uns aos outros. Ok, queridos? São as raízes que sustentam a árvore. São os alicerces que sustentam o edifício. Deixe-me dizer mais uma vez. Nós passaremos por tempestades. Na vida pessoal e na vida coletiva como igreja. Passamos por uma recentemente, meus irmãos. Vários irmãos sendo atacados por setas. Vários irmãos com desejo de isolamento, de deixar a comunhão dos santos. Mas sabe o que vai nos manter firmes nesses vendavais da vida? As raízes do amor. É isso que vai nos suster.
no dia mau. E o padrão de Deus, Ana, eu falei ontem no culto dos homens, o padrão de Deus é amor, ok? Deus nunca vai nos mandar gostar de ninguém, nunca. Mas Ele manda amar. Já percebeu isso? Deus não manda que gostemos de Deus, Ele manda que amemos a Deus. Deus não manda que gostemos uns dos outros, fala que amemos uns aos outros. Deus não pede para que você goste do teu inimigo, porque é impossível gostar do inimigo. Sabia? Porque gostar tem a ver com sentimento e com vontade, mas amar tem a ver com escolha e decisão. Escolha me amar, por favor. Eu sei que eu não sou o pastor que você merece ter um pastor muito melhor do que eu, mas sou o pastor que Deus te deu nesse tempo. Amém? Escolha me amar com minhas fraquezas e limitações. Eu escolho amar você também. Amém, queridos? Eu escolho te amar até o fim. Amém? Primeira petição, poder do Espírito. Segunda petição, profundidade em amor. Terceira petição, fala comigo, compreensão do amor de Cristo. Aleluia. Olha ali, assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Você percebe que uma coisa está ligada à outra? Começando com esse elemento de ligação aqui chamado assim. Assim como, cheios do poder do Espírito, arraigados em amor, somente assim vocês poderão conhecer as 4 dimensões do amor de Deus. Amém, queridos? Não há outro meio. Se você não amar o seu irmão que está do seu lado hoje, tu não conhecerá a plenitude do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Está me entendendo? Olha, assim, vocês perceberão com todos os santos. Fala comigo, com todos os santos. Ouça, o conhecimento de Cristo é coletivo. Tu nunca conhecerás a Cristo o suficiente, nem que você passe dias orando no secreto. Tu não conhecerás aspectos de Cristo fora da comunhão com os santos. Com todos os santos. Existem coisas, meus irmãos, que só acontecem aqui, no meio do rebanho, no meio do corpo, no coletivo, meus irmãos. Amém? Existe uma medida da revelação de Cristo depositada em cada um de nós. E à medida que eu conheço mais ao Emerson, a Sana, o irmão que esqueci o nome de novo, misericórdia de Jesus, o irmão Reginaldo, a pastora Paula, à medida que conhecemos uns aos outros, conhecemos Cristo. Efésios 4:7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Emerson, existe uma porção da graça que habita em ti, que não habita em mim. E eu nunca, portanto, terei a graça completa se estiver longe de vocês. Vocês entendem? Mas Paulo, nessa parte de conhecer a Deus, ele usa 2 termos. Ele fala aqui que possamos, cadê, meu Deus do céu, junto com todos os santos, perceberão, né? Perceberão. A minha versão fala compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Mas no versículo seguinte ele usa um outro termo. Segue lá, por favor. 19. Além de compreender, ele fala conhecer esse amor. Max, são duas coisas diferentes. Compreender e conhecer. Está comigo aqui ainda? Não está pegando no sono? A palavra compreender é o termo grego katalambano, que significa obter, dominar, tomar posse, ou seja, é pegar um assunto e colocar aqui, ó,
dominar esse conhecimento, ok? É corte, é fade, é degradê, é old money, você compreende disso aí, ok? Eu compreendo mais de teologia do que de corte de cabelo, ok? É compreender, mas depois ele usa o termo gnóstico, que é a expressão judaica para a relação íntima do casal. Está comigo aqui? Lá em Gênesis, fala assim, e Adão conheceu Eva, e Eva deu à luz a um filho. Que tal essa forma de gravidez aí? Ô, prazer, prazer é meu. Adão, Eva, ô, prazer, gravidou a mulher. Esse termo conhecimento significa conhecer de uma relação íntima e estreita. Ao passo que compreender o amor é entender na teoria a obra de Cristo, conhecer o amor é experimentar na prática esse amor de Cristo. Aleluia, entendeu? Não nos basta somente uma boa teologia, você não vai conhecer o amor de Deus em livros. Mas leia os livros para compreender o assunto, mas mais do que saber de um Deus que perdoa, de um Deus que ama, de um Deus que conduz, de um Deus que enche, dos dons do Espírito, é viver essas coisas na prática. Não o Deus que você leu numa história, o Deus que você encontra todos os dias no teu quarto. Não o Deus que os teus pais te contaram, mas o Deus da sua vida e intimidade com Ele. Não o Deus da religião que recebemos, mas o Deus que é Pai e se relaciona conosco dia após dia. Compreender e conhecer o amor de Cristo Jesus. Conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Meus irmãos, o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é imensurável, ok? Paulo tenta expressar com 4 dimensões esse amor, mas não dá para contê-lo em 4 paredes. É o ousado amor de Deus, né, Emerson? Que falamos ontem no culto dos homens também. Mas talvez, Gabi, a largura do amor de Deus signifique que o amor de Deus alcança toda a humanidade. Apocalipse 5:9, com seu sangue ele comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Largura. Talvez o comprimento do amor de Deus signifique que ele dura de eternidade em eternidade, ou seja, ele não tem fim. Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Talvez a altura do amor de Deus possa significar para nós que é o único amor capaz de nos conduzir aos céus. Ao passo que a profundidade do amor de Deus significa para nós o único amor capaz de ir nas profundezas do lamaçal do pecado que habitávamos e nos ressuscitar com Cristo mais uma vez. Largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Deus. Amém? Diga, termina, pastor. Estou quase. Primeira petição, poder de Deus. Segunda petição, aprofundamento em amor. Terceira petição, conhecer na tese e na prática, ok? O amor de Cristo. Quarta e última petição. Isso aqui, daí a faca cai da minha mão, meu irmão. Isso aqui eu já não entendo, não sei o que eu vou te explicar aqui. Plenitude divina, para que sejam cheios da plenitude de Deus. A minha versão diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Ele ainda usa pleonasmo, porque se é pleno é tudo. Sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, quem Deus é? Pare e pense um pouco como Deus é. Os céus dos céus não podem o conter.
Numa linguagem antropomórfica, ele fala que Deus se assenta no céu e escora seus pés na terra. Que Deus junta todas as águas do planeta inteiro na palma da sua mão. O que é Deus? Jamais seremos capazes de compreender quem Deus é por inteiro. Vocês estão comigo aqui? Um Deus que é imensurável, soberano, eterno, infinito, onipotente. E Paulo fala que vocês sejam cheios de tudo o que Ele é. Quando você achar que conheceu tudo de Deus, meus irmãos, ainda haverá um oceano pela frente. Quando você achar que já está cheio do Espírito Santo, meu querido, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Paulo ora para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de tudo que é o Deus Pai, de tudo que é o Deus Filho e de tudo que é o Deus Espírito. Cheios da plenitude, da imensurável e santíssima Trindade de Deus. Uma gota de Deus seria suficiente para nos encher por completos. O que dizer de toda a plenitude de quem Ele é? Eu tentei colocar alguns exemplos, meus irmãos, mas eu falei para ti, eu não sei como explicar isso. É como se cada poro da nossa pele fosse cheio de Deus. É como se cada fração de segundos da nossa existência temporal fosse encharcada de quem Deus é. Meus irmãos, é viver com cada área da nossa vida entregue naquele que é o Senhor do universo. É cada centavo dos nossos recursos estar envolto na soberania do Rei do universo. É cada batida dos nossos corações ser expressão de glória a esse Deus. É cada milímetro cúbico de ar que enche nossos pulmões expressando: eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Tem uma música do You're Not Pursuit que eu gosto bastante, Alex, que fala que cada vez que eu respiro, eu estou confessando: eu preciso de Ti. É como se toda a nossa existência, em todas as suas camadas, até mesmo aquelas que nós não conhecemos, fosse tomada pela presença de Deus. Não é um domingo no mês, é cada hora, minuto, segundo da sua existência terrena. Vamos terminar? Paulo conclui sua oração em 2 pontos. Ele inicia a conclusão com a segurança da oração que nós fazemos. Paulo sai de uma oração tão absurda como ele fez, que nós vimos aqui, concorda comigo? Com petições tão ousadas, que extrapolam nossa compreensão humana. E se esses pedidos são tão imensos, o Deus que responde esses pedidos também deve ser. Não um Deus que tem pés, mas não andam, mãos, mas não tocam, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, mas um Deus vivo. E o Deus para quem nós oramos, Ele não é simplesmente capaz de fazer mais do que pedimos. O Deus a quem nós servimos e oramos, não é simplesmente capaz de fazer mais do que nós pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais.
O que é infinitamente mais? Eu não sei. Mas é esse Deus que nós oramos. É esse Deus que tu serves. Portanto, meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, com toda súplica, fazei vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e sabeis que Ele tem cuidado de vós. Apresente a Ele suas petições. Apresenta a Ele suas carências, suas dores, seus traumas, seus sofreres, suas angústias, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou essa mente limitada é capaz de imaginar. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós levaremos uma grande surpresa. Ao saber que aquilo que pensávamos que era um oceano, na verdade, é uma gota do oceano de quem Deus é. Paulo parece um pouquinho exagerado na oração que ele faz. Mas se nós pudéssemos compreender quem Deus é, nós entenderíamos que ele foi bem leve nas petições que fez. O Deus que criou o 3 e Atlas, que não sei há quantos anos circula de galáxia em galáxia e passou na nossa esses dias. O Deus que recebe o louvor de cada estrela que existe e as chamas pelo nome. É o Deus que ouve nossas orações. E a palavra nos diz, porque os ouvidos de Deus não estão agravados, nem suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir e atender a nossa oração. Meus irmãos, uma oração tão grandiosa, tão preciosa, tão sublime como essa, aleluia, que é feita a partir de uma razão tão sublime, a obra de Deus por nós, que é recheada de petições tão sublimes, sermos cheios de amor, cheios de poder, aprofundados no conhecimento de Deus, que é destinada a um Deus tão excelso, não poderia terminar de outra forma mais adequada, que não com uma doxologia. Pastor, o que é isso? Doxa, glória, louvor, logia, manifestação. Paulo termina essa oração com palavras de glória a esse Deus que é soberano, que é sublime, que é eterno, que é excelso, que é poderoso. E ele conclui com aquilo que, se um dia você receber um e-mail da igreja, estará na rodapé do nosso e-mail da igreja, porque é um lema para nós, para mim como pastor. A Ele e a nenhum outro. A Ele, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim, o Deus vivo, a Ele, que é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, a Ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Fique em pé. A Ele que nos ouve, a Ele que falou conosco nessa noite, quantos creem? Sejamos cheios do poder do Espírito, nos arraiguemos no amor, nos aprofundemos no conhecimento do amor de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E demos, como igreja, a Ele a glória que lhe é devida.